Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, preste atenção, não se deixem abalar nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, essa passagem, né, é uma orientação, uma direção à igreja em Tessalônica, de que o homem da iniquidade aqui, referido, né, o filho da perdição, o homem do pecado, está falando do anticristo, que, segundo a palavra de Deus, é alguém que vai governar o mundo. E no final do tempo que Deus reservou para ele, Jesus Cristo voltará. Então, isso sempre foi ensinado à igreja, que esse Jesus que morreu, ele ressuscitou, foi assunto aos céus, mas que ele vai voltar. Mas ele vai voltar, antes da volta de Jesus, a palavra de Deus diz que vai haver uma tremenda tribulação na terra, e esse homem será levantado, esse governador mundial, tá certo? Só que antes disso, diz aqui que haverá uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um abandono à fé. Interessante, irmãos, que hoje isso está acontecendo muito. Já dizem que o número de pessoas que estiveram participando da igreja hoje é maior do que aqueles que hoje participam da igreja. Não sei se é verdade, mas já tem havido esse comentário. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, né, no capítulo 4, no versículo 1, né, aqui ele também fala sobre isso. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, todos nós entendemos que nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, veja bem, quem está apostatado não é simplesmente a pessoa que deixou de congregar, mas tem pessoas congregando também que estão apostatadas, que já estão sem fé, participam das reuniões do corpo de Cristo, mas participam porque é costume, ou por obrigação, ou porque tem algum motivo, né? Ali tem algum interesse de estar. Como identificar uma pessoa se ela está já entrando nesse caminho da apostasia? Isso daí eu julgo importante, irmãos, porque é importante
que nós, primeiro, nos avaliemos. Segundo, que nós possamos, conhecendo essa condição, ajudar também outros irmãos que estejam no meio do corpo de Cristo. E avisá-los, querido, ó, esse caminho daí que você está tomando já está sendo um caminho aonde você está abandonando a fé. Entende? Então, muitas pessoas, às vezes, vão considerando-se dentro, mas, na realidade, já estão com mais da metade do corpo do lado de fora, né? Como se nós entendermos isso, nós precisamos também entender uma coisa importante. Modelo. O que é modelo? Né? Perguntar assim, em geral, né? Ah, modelo fulano de tal é modelo da revista tal. Não, não é isso não. Modelo, dentro da ótica bíblica, significa uma norma, um protótipo, significa um padrão que deve ser seguido. Entende? A palavra diz o seguinte, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para Deus, Ele nos deixou Jesus Cristo para ser o nosso modelo. Tá certo? E nós, na realidade, né, seremos conformados. O que é conformado? É como se estivesse dentro de uma forma, dentro daquela condição, daquele formato da forma, conformados segundo a forma de Deus, que é Jesus. Ele é o padrão para que todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, ele se conforme, ele tome a forma, assim, de glória em glória, de fé em fé, buscando o Senhor. Nós temos um padrão que nós precisamos alcançar, que é sermos a imagem de Jesus. Nós sempre falamos que isso deve ser o alvo do discípulo. Amados, esse tem que ser o seu desejo também. Que você busque ser, segundo o padrão, que você tenha esse alvo na sua vida, para que você também possa dizer. E não foi só nessa condição. Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, sede imitadores meus, olha, mais uma vez está declarando, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. E andai segundo o modelo. Quer dizer, a palavra de Deus diz que a liderança da igreja ela tem que ser modelo para o rebanho. Mas como é que é esse modelo? Qualquer coisa? Não. O nosso modelo tem que ser a semelhança de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses 1, meia dúzia diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Está falando uma igreja. Aquela igreja ali, né? Paulo faz essa declaração que ali os irmãos, eles estavam perseguindo isso. E a ponto dessa perseguição ser tão especial, tão maravilhosa, que ele diz que eles se tornaram imitadores dele, que era imitador de quem? De Jesus. Vos tornais imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, veja só, amados, isso fala de algo muito especial para nós. 1 Coríntios 9, 27. Como eu posso conseguir buscar e alcançar essa perfeição? Veja o que diz a palavra do Senhor. Né? Paulo falando, continua, ele é o modelo que imitou o modelo principal, o protótipo, que foi Jesus. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante.
Isso é uma das coisas que muitas vezes, irmãos, nós não queremos fazer, que é esmurrar o nosso corpo. Quer dizer, nós devemos sujeitar o nosso corpo a não fazer a vontade humana carnal, mas nós devemos levar o nosso corpo realmente a obedecer. Mas isso não é o corpo físico, simplesmente. Quando fala do corpo, está falando do nosso ser, da nossa vida. Levar o nosso corpo, nossas emoções, levar nosso racionalismo, levar tudo aquilo que está fora da condição do espírito, da fé, tudo tem que ser levado a ser dominado, para que na realidade Cristo ele possa aparecer na sua vida, na nossa vida. Amém? 1 João 2,3 diz assim: ora, sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido por isso, falando de Jesus, né? Nós temos conhecido o Senhor por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha o versículo meia dúzia. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Preste atenção. Se nós não andarmos assim, diz Paulo que ele seria desqualificado. Se nós não andarmos como Cristo andou, nós estamos com essa situação que pode acontecer na nossa vida, de sermos desqualificados com relação àquilo que cremos, ou melhor, que declaramos que cremos. Toda a diferença, irmãos, está na nossa vida. Não adianta você dizer que ama a Deus. Não adianta você dizer que adora o Senhor. Tudo está relacionado conforme você anda. Entende isso? O teu caminhar. Como Cristo andou? Como é que ele andava? Eu tenho que andar como ele. Não é isso que diz a palavra? Porque senão eu sou mentiroso. Ah, você é crente, você é Bíblia, você é cristão, você é... O que vai dizer quem você é a maneira conforme você anda. Se você está andando segundo o modelo, com certeza você está considerado, mas se você não andar segundo o modelo, então precisamos ter esse cuidado. Primeira coisa que a gente precisa avaliar, como Cristo andou. Marcos 1, 23 e 24 diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Isso os demônios falando através do endemoniado, tá? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, ponto 1. Andar como Jesus é andar em santidade. O pecado domina aquele que não tem Cristo. Porque quando você recebe Cristo, uma das coisas que acontece na sua vida é você começar a não querer pecar mais. Se alguém está no meio do povo, está no meio do corpo, está vinculado à igreja, vivendo em pecado e considera isso uma coisa comum, está errado. Entende isso? O que é a santificação? Santificação é justamente um processo, o processo da limpeza do pecado. Isso é a santificação. Porque o pecado na vida do cristão acontece por acidente. Quando eu digo acidente, não é uma coisa constante.
Aquele que vive na prática do pecado não viu o Senhor nem o conheceu. O que é que diz a palavra do Senhor? 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é santificação. Pequei. E agora? Estou condenado ao inferno? Não. Nós temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. Está certo? Ele intercede por nós. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Confessar o pecado. Está certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Já declaramos isso hoje aqui, que Ele é um Deus fiel. Ele não quer nos condenar, meus queridos. Ele não quer condenar você. Deus te ama. Ele quer que você seja salvo. Mas existe uma justiça. O salário do pecado é a morte. O que é morte? É separação. Separação de Deus. Separação eterna, é a morte eterna. Isso é o que denota aqueles que, na realidade, não querem andar como Jesus andou. Não querem viver como Jesus. Não querem tê-lo como exemplo verdadeiro. Então, a palavra do Senhor é muito clara. Tiago 5,16 nos dá uma outra palavra assim, que é importante para esse tema. Porque tem gente que diz assim: não, eu confesso a Deus e pronto. Confessei meu pecado a Deus, Ele me perdoou. Tá? Mas Tiago aqui, o que é que ele diz? Confessai, pois, os vossos pecados a quem? Uns aos outros. Está certo? E orai uns pelos outros para serdes curados. Cura completa do corpo, da alma, do espírito. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Entende? Então, pequei. Eu vou procurar minha liderança, vou procurar quem eu ofendi com o meu pecado. Entende? E vou confessar o pecado e pedir perdão. Isso daí é processo de santificação. Então, querido, se alguém aqui tem vivido na prática do pecado, em nome de Jesus, se arrependa, para que você não seja desqualificado diante do Senhor, para que você não perca aquilo que, na realidade, Deus, Ele deseja, que é receber você, que é estar com você eternamente. Os 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tem gente com a alma aflita. Aí, uma forma de você trazer descanso para a alma é justamente a mansidão. O que é uma pessoa mansa? O que é um cachorrinho manso? Um cachorrinho que você vai, pega, conduz, leva, põe a coleira, leva para lá, leva para cá. E um bravo. Um pitbull. Se entrar num local assim, dá de cara com um pitbull te olhando. Entende? Ser manso. Jesus era manso, ele era conduzido. Ele era conduzido pelo Pai. Tá certo? Mas ele não era manso porque ele queria ser manso simplesmente, mas ele era humilde. Ele era humilde. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que não é soberba, não é orgulhosa. A pessoa humilde, ela sabe o seu lugar, ela considera os outros maiores do que ela, entende? Não adianta dizer que é cristão e é soberbo. Tem outra coisa muito importante aqui, que é Lucas 4:1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no
deserto. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Você quer ser como Jesus? Tem que buscar se encher do Espírito Santo. 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não, quando Deus quiser, Ele vai me encher. Não. Ele diz, enchei-vos. Quem tem que se encher é você, buscando o Senhor, entregando ao Senhor. Né? A palavra diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quer dizer, tendo o teu espírito uma condição de falar, de viver aquilo que é do Senhor. Porque você fala com a sua boca aquilo que está dentro do seu coração. Se você fala, né, salmos, hinos, cânticos espirituais, é porque teu coração está cheio disso, está cheio da presença de Deus, cheio das coisas do Senhor, é diferente. Então, o Senhor nos dá a dica, né? E aqui o último ponto que eu queria falar, porque são vários pontos, mas eu separei apenas estes, é João 4,34, que diz assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer o quê? Ah, vocês estão sabendo, né? A gente já, né, ouviu isso daí há pouco tempo. Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querido, você quer ser semelhante a Jesus? Faça a vontade de Deus. Agora, não para só aí, vou fazer a vontade, vou ser bonzinho, vou ser isso, vou ser aquilo, não. Não parou só em fazer a vontade de Deus, ser obediente a coisas. Mas ele continua para ninguém esquecer. Ele diz assim, e realizar a sua obra. Jesus, ele, no seu tempo terreno, no seu ministério, na sua vida, na sua chamada, ele foi uma pessoa tremendamente dedicada à obra que o Pai deu para que ele cumprisse. Por exemplo, né, a palavra do Senhor em Mateus 9,35 diz assim, ó, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se queremos ser semelhantes a Jesus, precisamos ter carga em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos submetamos ao id, ao envio que o Senhor deu aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Ide fazer discípulos de todas as nações. A nossa missão é fazer discípulos, mas nós não fazemos discípulos se nós não pregamos a palavra para que eles possam se converter, porque todo discípulo que está aqui, quantos são discípulos aqui de Jesus? Antes de você ser discípulo, você era o quê? Hein? As histórias que eu tenho ouvido não são mole não, gente. É cada história terrível, que você diz assim, cara, como é que esse cara se converteu? O que é impossível ao homem, hein? Essa pessoa que você acha que é terrível, está envolvidaça com tudo que é ruim, é impossível ao homem, mas é possível Deus converter essa vida e transformar numa nova criatura, a imagem de Jesus. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, eu creio também, irmãos, porque a palavra nos fala isso. Amado, nós temos que estar com o nosso coração cheio do amor, cheio da presença, cheio da responsabilidade, da obrigação, porque Paulo diz assim, ó, sobre mim pesa essa obrigação, né? A gente já tem falando, qual a obrigação de proclamar o Evangelho, de falar do Evangelho, de encher, né,
a terra, de encher, né, o ambiente em que nós estivermos com a palavra de Deus, querido. Eu quero que você faça isso, que saia daqui assim, eu quero ser semelhante a Jesus. E com certeza não tem coisa melhor nessa vida do que nós termos esse alvo de sermos parecidos, semelhantes ao Senhor da glória. Aquele que nos resgatou, aquele que nos arrancou do lamaçal do pecado, que nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos levou para um outro reino, o reino de Deus. Então, amados, essa é a palavra. Olha o que Jesus fazia. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Primeiro ele percorria, se não percorrer não adianta nada. Né? O pessoal diz que sapo parado não pega mosca, não tem uns negócios assim, cobra aqui. Não... Irmãos, como é importante isso. Percorria, então Jesus, ele não ficava parado. Percorria as cidades, povoados, fazia, ensinando. Fazendo o que mais? Pregando. Ele ensinava para os judeus e pregava o evangelho do reino. Hoje, queridos, você tem sido esse discípulo, essa discípula que tem buscado ser semelhante a Jesus, ter Jesus como modelo, porque ser Jesus como modelo é tudo prático. Como é o seu falar? Né? O que sai da sua boca? Qual é o seu vestir? Coisa simples, dia a dia. O seu relacionamento familiar, como é que é? Obediência, filhos obedecem ao pai, Jesus obedeceu ao pai em tudo. Como marido, como esposa, manso e humilde, submisso, responsável, como irmão em relação ao corpo, os cuidados de Jesus com relação ao serviço, à obra, ao trabalho, exemplo no seu trabalho profissional, exemplo no ministério, no seu ministério com Cristo, você recebeu talentos para que você pudesse servir ao corpo, para que você pudesse abençoar as vidas, ou está enclausurado. Deus, Ele quer que você seja semelhante a Jesus. Se todos nós aqui formos semelhantes a Jesus, imagina. Quanta coisa vai mudar nesse Rio de Janeiro, na Zona Oeste, quanta coisa vai mudar. Mando, irmãos, porque aqueles que perseverarem até o fim, guarda essa palavra, esses serão o que é? Salvos. Só os que perseverarem até o fim, os que apostatarem da fé estão fora. Então, que nós possamos, na realidade, tomar isso como parte da nossa vida e avaliar realmente como estamos andando. Se estamos seguindo o modelo. Será que você pode dizer para alguém, seja meu imitador? Seja imitadora, né, as irmãs, assim como eu sou de Cristo. Se não temos sido, se você não tem sido, é momento de você dar uma guinada na sua vida e começar, a partir de hoje, a buscar imitar Jesus. Pelo menos